Opa, Daniel do Com Cerveja aqui trazendo mais uma sacada para vocês. Hoje eu atendo o pedido do Eric Pruvot, que me pediu para falar um pouco aí sobre armazenamento e validade de insumos. Ele deixou um relato falando que num site aí que ele compra insumos para cerveja, falaram para ele que ele poderia armazenar aí malte moído por até 3 meses, enquanto perto da casa dele, onde ele compra também, falaram que no máximo 48 horas. Então ele achou aí uma informação muito divergente, está preocupado aí, querendo saber em quem que ele confia, né? Mandou essa dúvida para a gente, pediu para a gente estender um pouco mais aí esse assunto, falar não só de malte, mas também de lúpulo e leveduras, nesse aspecto, armazenamento e validade. Então, beleza. Eric, o que eu posso falar para vocês? Primeira coisa, confia no nessa loja aí que você foi mais próximo, tá? Malte moído, não aconselho armazenar muito tempo, porque você vai ter problema com oxidação, certo? E isso com certeza vai trazer um prejuízo para sua cerveja. O malte não moído, você pode armazenar, principalmente aí vamos falar em local seco, né? E arejado, como qualquer outro ingrediente normal aí de comida, vamos pensar nesse aspecto. Então, o armazenamento tranquilo, certo? Mas depois de moído, é bom usar aí 1, 2, 3 dias no máximo. Mais que isso eu não recomendo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Como malte, eu acho que não tem tanto mistério. Lúpulo. Nós temos 3 problemas para o lúpulo, que é a luz, temperatura e oxigênio. Tá? O oxigênio, na verdade, é um problema sempre para tudo, mas são esses 3 problemas. Como geralmente nós vamos utilizar e abrir um pacote de lúpulo e muitas vezes não usar ele totalmente, então você vai expor ele ao oxigênio, você vai expor ele à luz. No caso de você não ter um pacote aí que vede a luz, a grande maioria dos pacotes que eu vejo de lúpulo são fechados, né, com alumínio, alguma coisa assim, que não deixaria entrar a luz, certo? Mas se por acaso você estiver comprando lúpulo em algum lugar que vende em sacos plásticos e tal, envolve ele ali num papel alumínio para não ter perigo. Na verdade, eu diria até para não comprar se você estiver vendo, se for vendido em sacos plásticos, eu não recomendo que você continue comprando desse fornecedor. Mas se por acaso você comprou uma vez, isola ele ali com papel alumínio para não ter problema com luz. E temperatura também, tá sempre armazenado a frio, o mais frio que você puder ali. Eu costumo deixar na parte mais alta ali da geladeira, mais fria. Você conseguir deixar na casa de 0 graus aí também, tá? Não é muito aconselhável congelar os lúpulos que vão dar aroma para sua cerveja, tá? Mas de amargura até pode, mas então eu sempre deixando bem frio aí na casa de 0 graus, tá excelente, certo? O que eu posso falar mais para vocês sobre lúpulo? Tem dois aspectos, né, em termos de lúpulo que a gente está sempre atrás, que é aroma e amargor. Com relação ao amargor, uma coisa que vocês precisam ficar presentes aí é que com o tempo, tá, com o passar do tempo, o índice de alfa-ácidos decai desse lúpulo. Então, se o seu lúpulo vai ficando mais velho, mesmo que ele esteja sendo armazenado na geladeira depois de aberto, ou se ele estiver pegando luz e oxigênio, pior ainda, mas o índice de amargor dele, ali, o potencial de amargor, o índice de alfa-ácidos, vai decaindo. Tá? Então, se você tem um lúpulo aí armazenado por 6 meses, 1 ano, um pouco mais, para utilizar o amargor, fique sabendo que se você utilizar ali o que está no rótulo falando qual que é o índice de alfa-ácidos dele para calcular o seu amargor, muito provavelmente você vai trazer um amargor um pouco inferior do que o que de fato você está pensando, prevendo ali na sua receita e tal. Softwares como o Beersmith, por exemplo, tem ferramentas para calcular esse decaimento de alfa-ácido, tá? Ele varia de acordo com a variedade do lúpulo, o tempo que ele está, a temperatura e a condição de armazenamento, certo? Então dá para ali uma ferramenta rapidinho, dá para ir ali, mexer e você calcular. Eu quando faço as minhas receitas, se eu tenho algum lúpulo que está um pouco mais tempo já guardado na geladeira, eu faço esse cálculo e, inclusive, na verdade ele vai até um pouco mais a fundo, porque, por exemplo, a safra do lúpulo, os lúpulos que eu estou usando hoje, muitos deles a safra são de 2014, por exemplo, alguns de 2015, 2016 eu acho que nem tem aqui no Brasil nada, mas 2015 e 2014. Então, 2014, eu estou falando de um lúpulo que tem 2 anos. Mesmo bem armazenado, ele tem 2 anos já. Então, geralmente, eu faço esse ajuste de alfa-ácido para calcular o amargor, para ficar mais preciso na questão de amargor, certo? Mesmo aí estando bem armazenado. Com aroma, aí eu já vou falar que é até pior da gente utilizar, tá? O lúpulo para aroma que já esteja um pouco velho, se você já abriu, já entrou oxigênio e tal, eu não recomendo que você guarde ele durante muito tempo e vai fazer um dry hopping lá com lúpulo. Se você tem um lúpulo há 6 meses que já foi aberto, tá ali, não é muito indicado você utilizar ele, porque as chances são de você traga aí aromas indesejáveis de lúpulo velho, que é um lúpulo oxidado, que pode dar aquele cheiro de queijo rançoso, ou um chulé e tal, que às vezes você gasta lúpulo para tentar trazer
aroma para sua cerveja, uma Pale Ale, uma IPA, por exemplo, e você acaba estragando a cerveja porque o teu lúpulo não está tão bom, certo? Então, lúpulos de aroma, quanto mais cedo a gente utilizar, melhor, certo? É até sempre bom ver a quantidade, se a sua produção não é muito grande, às vezes não vale a pena investir em comprar, de repente, um pacote de 250 gramas de lúpulo por causa do preço, que depois você vai acabar perdendo ele lá na frente, tá? Então, o lúpulo é basicamente isso, amargor, a gente tem que ver que ele decai, dá para calcular isso, aroma, usar o mais fresco possível, e sempre nesse aspecto, temperatura baixa, ausência de oxigênio e ausência de luz é o ideal para armazenamento, certo? Leveduras. Leveduras a gente tem leveduras secas e leveduras líquidas, tá? O aspecto que a gente deve levar em consideração aí, em termos de levedura, é a viabilidade. Quanto mais passa o tempo, menor é a viabilidade. Obviamente, leveduras secas têm uma viabilidade maior do que as líquidas e elas sempre armazenadas também em geladeiras, sempre armazenadas a frio, tá? As leveduras líquidas nem se fala, tem que estar sempre refrigeradas. E as secas, até o transporte e tal, ela aguenta um pouco mais, mas o ideal é deixar também em temperatura de geladeira, certo? Que é o ideal para armazenar elas. Ambas, para seca e para líquida, a gente pode calcular a viabilidade. Também isso é importante quando for elaborar suas receitas, verificar a data de fabricação dela, a condição de armazenamento e com base nisso você consegue ver a viabilidade, ou seja, quanto de células que acabaram morrendo desde que foi produzido ali aquele vial, se for levedura líquidas, ou pacotinho de leveduras secas também, tá? O produtor, tá? O fabricante sempre tem uma estimativa da quantidade de células. E daí utilizando também o Beersmith ou outros softwares ou aplicativos, aí você consegue ver o decaimento, ou seja, se faz 6 meses que a sua levedura foi produzida, hoje ela tem quantas células viáveis dentro, considerando o start, quanto que ela tinha lá quando foi produzida. Assim você consegue saber quantas leveduras que você tem hoje para produzir a sua cerveja, ver se aqui a quantidade para a taxa de inóculo vai ser suficiente ou não, certo? Mas também sempre geladeira, certo? Espero que tenha gostado da sacada aí, Eric, espero que tenha ajudado você. Fica ligado aí realmente, principalmente que você perguntou, malte moído no máximo aí 2, 3 dias para poder utilizar, certo? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!